revoltante, é diferente, é bem revoltante. Um criminoso, mal acabado, invadiu uma igreja, a paróquia no bairro Uberaba. Se eu não me engano, é a paróquia São Paulo Apóstolo. Ele causou uma destruição por lá. Ele deixou um rastro de destruição. Você está vendo um monte de coisa no chão, coisas quebradas. As câmeras flagraram esse bandido ali dentro da paróquia. Que pasmem, senhoras e senhores, meus amigos, aqui do Tribuna da Massa. Ela foi invadida, vem aqui comigo, terceira vez somente esse ano. Terceira vez. E agora, na última madrugada, está lá o mal acabado fazendo tudo o que fez. A gente está vendo o estrago deixado por esse ladrão lá na paróquia. Ele queria tomar os televisores, tá? Aí ele tentou um primeiro televisor, que foi esse que ficou para trás, não conseguiu, quebrou a televisão, deixou no chão. Aí foi lá para outro televisor que tinha na paróquia, essa ele conseguiu arrancar, arrebentou todos os cabos e aí levou embora de fato. Só que não foi só isso. Foi tamanho desrespeito, foi tanta quebração de coisa lá, que até a hóstia, para quem não sabe, às vezes não conhece a fé católica, mas a fé evangélica também traz essa representação do corpo de Cristo. A hóstia é o corpo de Cristo na fé católica. Ele derrubou todas as hóstias pelo chão e pisoteou as hóstias, quebrou tudo. A invasão foi descoberta depois que uma funcionária chegou para a paróquia para trabalhar e viu tudo aquilo, né? O televisor fica na parte de cima, ele não conseguiu, aquele que ele deixou para trás, ele não conseguiu pegar a direita, a TV caiu e quebrou. Só que ele foi fuçando, puxou o sacrário e conseguiu pegar aquela outra TV de 32 polegadas que eu falei para vocês. Então, é um caso muito triste, aconteceu no bairro Uberaba, na nossa paróquia São Paulo Apóstolo, e eu lamento muito que isso tenha acontecido aqui em Curitiba. O nosso repórter cinematográfico, Marcel Mercúrio, ele está ao vivo com o padre responsável pela paróquia. Eu imagino que o padre deve estar decepcionado, triste, né, Marcel? Terceira vez que acontece esse ano, meu amigo. Lucas, o padre está bem triste, bem decepcionado aqui. Padre, é a quarta vez, né? Foi relatado a terceira, mas é a quarta vez que vocês têm essa visita inesperada? Porque hoje a moça que trabalha aqui, que cuida da limpeza, fez recordar que já tinha sido levado um bebedouro antes, né? Então é por isso que é a quarta vez, este ano. Levou o primeiro bebedouro, depois levou os 4 botijões de gás, aqueles grandes. Terceira vez foi quando entrou aqui 2 homens que nós vimos e levou um microfone. E agora dessa vez foi o pior, porque ele arrombou aqui uma janela e depois levou uma televisão e quebrou a outra, que ele não conseguiu levar, uma maior. Depois arrombou o sacrário, né? E arrebentou tudo ali, jogou as hóstias no chão, levou 2 âmbulas e também 2 tecas grandes que a gente coloca para adoração do Santíssimo. Ele entrou que horário e saiu que horário, padre? Ele, pelo que nós conferimos pelas gravação que nós temos aqui, ele deve ter entrado depois das 11, quase meia-noite, e saiu daqui 6 horas da manhã. Permanecendo 6 horas da igreja e causando essa destruição? Isso, totalmente, né? E quando a funcionária chegou de manhã aqui para cuidar da igreja, ela viu que a televisão estava no chão e os sacrário tudo aqui, as coisas tudo jogadas, entrou em contato conosco. Padre, uma pergunta, o senhor perdoaria se aparecesse esse ladrão aqui? Sempre. Eu já perdoei, inclusive, né? Tenho colocado ele em oração, porque deve ter algum problema que a gente tem que entender, então eu perdoo sempre. Lucas, o padre perdoa. Mas a justiça não deve perdoar esse ladrão, né, Lucas? Não. Uma coisa é o perdão de Deus, né? O perdão que o ser humano tem que estender ao próximo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, fala sobre isso, né? Há de se perdoar 70 vezes 7. Isso é uma coisa. Outra coisa significa responder ao rigor da lei. Nós temos uma lei no Brasil, uma lei federal. Ela deve ser respeitada. Isso aqui é um crime grave. Então tem que ficar preso. Não sabe viver em sociedade, tem que ficar preso. Independentemente do nosso perdão, ok? A gente tem que estender esse perdão. Eu, muitas vezes, sou falho nisso, né? A gente fica revoltado mesmo. O padre deu uma lição aqui de perdão para a gente, acabou de dar essa lição. Mas é importante que se diga, isso não significa que ele tem que passar impune. Perdão não significa impunidade.
não é? Ele que pague pelos crimes, e não somente crime, pelo pecado, não é, que cometeu.